pretendemos explorar nesse encontro, com a participação de vocês, alguns problemas que eu identifiquei com as pessoas ao estarem nos meus cursos nesse ano. E eu tenho certeza que muitos desses problemas podem ter sido repetidos ou iguais aos que vocês enfrentam nas suas organizações. Eu mesmo identifico que na minha organização alguns desses problemas. Então, essa a questão que nós vamos abordar hoje aqui nesse encontro. É claro que nessas alturas dos acontecimentos está todo mundo esperando já o que fazer em 2018, então é inevitável que a gente fale um pouco sobre isso, né? Eu acredito que as principais necessidades desse próximo ano estão ligadas a uma proximidade muito intensa mesmo, às necessidades dos clientes. E é isso que nós queremos abordar com vocês nesse encontro. Bom, o primeiro ponto, e essa é uma chamada que nós fizemos aí, é que certamente o ano de 2017 não foi fácil para ninguém. Então, esse é um tema que não devemos levar em consideração só aquilo que nós não conseguimos fazer em 2017, mas pensar em o que a gente vai fazer daqui para frente, né? Então, isso tem a ver um pouco com esse processo normal, né? De o que fazer no próximo ano. Então, essa que é a nossa preocupação aqui no dia a dia. Bom, agora dá para começar de fato, né? Boa noite a todos vocês. E assim, quem tiver microfone aí no computador, pode ficar à vontade para usar, para fazer perguntas, ou pode também fazer a pergunta pelo chat. É uma forma de participação. Então, para começo de conversa, né, eu gostaria de mostrar para vocês como que nós fizemos essa pesquisa, com base em que dados nós estamos aqui apresentando para vocês. Durante o ano de 2017, eu dei 22 turmas de cursos diversos, liderança estratégica, visão e raciocínio estratégico, agente de transformação, tanto para empresas privadas como para empresas públicas. E em todas essas turmas, eu começava fazendo uma técnica que eu chamo de entrevista cruzada. Essa entrevista cruzada, ela tem como objetivo trabalhar o conteúdo das preocupações das pessoas para aquele momento. Normalmente, a gente usa também essa técnica com levantamento de expectativas. E o que é que eu observei nessa pesquisa? Na realidade, foram, até a minha contagem mais exata de 637 participantes. Então, 637 participantes responderam à pesquisa. Depois eu selecionei, então, quais foram os principais problemas que eles apresentaram, tá? Então, aqui eu até tenho uma fotografia aqui das pessoas fazendo as pesquisas, entrevistando uns aos outros, anotando, né? Esses aqui são duas turmas onde eu fiz essa pesquisa. Então, esse é um exemplo. E aí, um entrevistava o outro e juntava as diversas possibilidades. Então, esse que é
que foi a forma como a gente coletou as informações. Tá? Depois de coletadas essas informações, então eu fiz um sumário. Né? Coletadas essas informações, eu fiz um sumário. E esse sumário resultou em 5 grupos de preocupações. Tá? E é isso que eu quero explorar com vocês, então, aqui nesse dia. As 5 preocupações mais intensas que estão com os executivos em 2017. E vamos logo para a primeira delas. Né? A primeira delas tem a ver com as pessoas. O que os executivos dizem? Que eles não estão conseguindo envolver as pessoas no seu processo criativo, no seu processo normal de tomada de decisão. Então, isso é algo muito importante. Por quê? Porque no dia a dia nós teremos que considerar a energia e também a contribuição e a inteligência coletiva. Se eu não consigo reunir as pessoas da minha equipe, eu estou deixando de aproveitar o maior potencial que eu tenho. Então, aqui, para esse primeiro problema, não conseguir a participação das pessoas da minha equipe, a solução ela está ligada a um processo de significado que eu dou para as pessoas sobre o trabalho que elas fazem. E aí talvez a pergunta seja assim: até que ponto isso que as pessoas estão fazendo tem, de fato, um significado? Então, esse é um ponto que, de alguma maneira, ele levou as pessoas a uma baixa participação. Então, as equipes, os participantes, os times tiveram uma baixa participação nos processos e na solução dos seus problemas. Bom, esse foi o primeiro problema. O segundo tem a ver com a tomada de decisão. Nós estamos num momento de alta velocidade. Se a gente demora muito para tomar a decisão, o prejuízo seguramente está configurado. Eu mesmo tenho um exemplo em que insisti durante algum tempo num processo de, vamos dizer assim, de teimosia estratégica em cima de uma solução que, no fundo, era evidente que não estava dando resultado. Bom, na medida que a gente demora para tomar a decisão, primeiro ponto, se você está em prejuízo, você aumenta o prejuízo. Então, isso é algo que você precisa ficar atento. E eu notei que grande parte das pessoas que responderam essa pergunta se queixaram também do tempo médio que demoraram para tomar a decisão. Então, até para errar, a gente tem que ser rápido. Né? Até para errar, a gente tem que ser rápido. O que os nossos estudiosos dizem? Erre rápido e barato. Tá? Erre rápido e barato. Então, não tenha tempo de tomar, não tenha medo de tomar decisão. Se você precisa tomar uma decisão, alguma coisa está sinalizado, tome a decisão logo que você não vai se arrepender. Então, esses primeiros 2 problemas, um deles tem a ver com a capacidade de trazer a equipe e outro tem a ver com a velocidade e a capacidade que a gente tem de tomar decisões. Tá? Esses 2 estiveram muito claros. Mas aí vem o terceiro problema que eu considero, assim, talvez o mais relevante, né? É a falta de capacidade das pessoas efetivamente se conectarem, das empresas se conectarem às necessidades do cliente. Então, o que o cliente de fato necessita e é só você notar a insatisfação com atendimento, com produtos e serviços, as queixas
nas reclamações, os bancos olhando as queixas do Banco Central, e todos vão perceber que, de alguma maneira, nós estamos deixando de estar muito próximo do cliente. Há uma distância entre aquilo que o cliente está querendo e o que ele precisa de fato e o que as empresas estão oferecendo. Agora, o mais surpreendente é que os executivos, ao responderem a pergunta, eles estão cientes disso. Então, se eles estão cientes dessa dificuldade, o que impede de tomar a decisão? Quer dizer, o que impede de se fazer alguma coisa com isso? Se eu estou ciente que, no meu dia a dia, a minha empresa está distante do cliente, eu preciso tomar alguma decisão. E aí eu acho que nós estamos vendo várias organizações tentando se aproximar mais intensamente dos clientes, usando técnicas como design thinking e outras mais adequadas. Então, com isso, a gente já tem 3 problemas levantados. Só para repetir. O primeiro deles, a dificuldade de conseguir a participação das pessoas. O segundo, a lentidão em adotar providência, tomar decisão. E o terceiro, o distanciamento do efetivo desejo do cliente. Bom, todos esses 3 problemas, eles se enquadram, de certa forma, no quarto, que é a questão do modelo mental. Então, mais modernamente, nós temos muitas pessoas aí falando de mindset, o modelo mental. Modelo mental de manter o tradicional, manter a tradição. Então, isso tem a ver com a dificuldade de eu imaginar o novo. Se a gente olhar as 4 grandes empresas de referência inovadora, Apple, Google, Uber, Amazon, né? Se você olhar essas empresas, você vai ver que todas elas têm um referencial de modelo mental diferente das demais. E, de um modo geral, os gestores, ao responderem essas perguntas, eles estão admitindo que não conseguem virar a chave, não conseguem adotar um mindset diferente. Ao não conseguir adotar esse mindset diferenciado, eles vão, de alguma maneira, repetir os modelos, e, ao repetir os modelos, eles estão, digamos assim, fora da sintonia do que está acontecendo. E também, nesse caso aqui, há um nível de consciência bastante elevado em relação à necessidade de mudança dos modelos mentais. As pessoas percebem essa necessidade, entretanto, não conseguem fazê-lo, né? Então, esse é o 4º problema. Eu vou passar logo para o 5º, depois a gente faz uma repetição. O 5º problema, ele tem a ver com uma expressão que a gente tem adotado e que a gente vê adotado aí no mercado, que é não saber lidar com o fenômeno VUCA, né? Bom, então eu vou repetir aqui os 5 principais problemas que foram identificados nessas entrevistas e conversas com os executivos. E vamos trabalhar, a partir daqui, um pouquinho a visão 2018. Então, primeiro problema, baixa participação da equipe no processo decisório. Os líderes estão tendo muita dificuldade no envolvimento das pessoas. O segundo, lentidão ao tomar decisões. As decisões são tomadas lentamente, fora do tempo, né? O terceiro, um distanciamento efetivo do desejo do cliente. O 4º problema, modelos mentais resistentes ao processo de mudança. E o 5º problema, não saber lidar com o fenômeno VUCA, né? E aí, assim, antes de prosseguir, eu queria saber se alguém que está aí me ouvindo tem alguma dúvida, alguma
observação que queira fazer, antes de prosseguir, pode, se alguém quiser falar, pode ser pelo microfone ou também pelo chat. Se alguém tem alguma dúvida ou algum comentário do que a gente falou até aqui, né? Gostaria até de fazer um trabalho um pouco mais interativo. Alguém deseja fazer alguma pergunta, alguma participação? Não? Bom, silêncio aqui do outro lado, então vamos adiante. Bom, o que eu imagino vai nortear o ano de 2018? Primeiro, num curto prazo. Começa que, do ponto de vista organizacional, nós vamos ter um ano complicado. Primeiro, teremos Copa do Mundo. Segundo, teremos eleições. Tá? E Copa do Mundo, parece que a seleção do Tite está um pouquinho embalada aí, mas eleições é um fenômeno que nós ainda não sabemos o que vai acontecer. Então, esses dois fatores, né, Copa do Mundo e eleições, vão fazer com que o ano de 2018, do ponto de vista de tempo útil de fazer acontecer, seja um pouco menor. Né? Vejam que agora mesmo, hoje mesmo, nós vemos aí comentários sobre o tempo para aprovar a reforma da Previdência e tal. E isso, já as pessoas dizem, olha, vem Carnaval, depois vem Copa do Mundo, depois vem eleições e tal. Então, tem que levar isso em consideração para se planejar adequadamente nos seus períodos produtivos. Então, essa é uma questão sobre 2018. Particularmente no que se refere ao panorama político, 2018 nos traz uma grande dúvida sobre quem são os candidatos que vão se apresentar, e certamente isso vai influenciar também o ambiente econômico. Então, do ponto de vista de negócio, nós teremos essas duas variáveis importantes no ano que vem. Não sei se vocês tinham se dado conta disso. Né? Um fenômeno desses, só uma Copa do Mundo, já encurta o ano em um mês, mas a eleição também sempre interfere. Bom, do ponto de vista de emprego e renda, nós precisamos aumentar a produtividade média dos profissionais em qualquer atividade aqui no Brasil, quer seja atividade pública ou privada. E aí, o primeiro problema apontado na nossa pesquisa com os executivos, baixo envolvimento das pessoas, ele precisa ser atacado. Hoje mesmo eu estava conduzindo uma atividade de planejamento estratégico de uma área estratégica grande de uma empresa que trouxe pessoas dos diversos níveis para participar e contribuir no planejamento dos próximos 5 anos. Então, eu diria que você tem como desafio potencializar a participação da maior quantidade possível de pessoas da sua equipe. Não dá para abrir mão da contribuição de ninguém. Deixe de lado buscar concordância. Concordar não é necessariamente produtivo. Traga todos para conversar e para produzir. Então, essa inteligência coletiva ela precisa ser acionada e isso eu não tenho dúvida. Bom, o segundo ponto para 2018 é ser rápido. O mundo está em construção. O ambiente de negócio é beta. Então, está tudo em teste. Não tem problema. Faça o teste. Teste alguma coisa. Se der errado, faz de novo. Mesmo nas grandes empresas hoje, estão se falando, espera aí, nós temos que ter o direito de errar. Então, para o segundo problema, que é aquele
de tomada de decisão muito lenta e tal, tome decisão rápida, teste, se não der certo, faz de novo. De preferência, gaste pouco. Quanto mais rápido for a tomada de decisão, menor o prejuízo. E como eu vi uma ex-colega da Caixa falando um dia desses, faça logo e mude antes de você se apaixonar por aquele projeto e afundar. Né? Então, essa é a segunda, digamos assim, o lenitivo para o segundo cliente, para o segundo problema. O terceiro, gente, às vezes as pessoas me chamam na consultoria e falam assim, olha, temos aqui uma grande ideia, não sei o que, precisamos ver. Eu falo assim, você já tem a forma segura de chegar até o seu cliente? Então, assim, dica para 2018, invista mais tempo e invista mais energia a entender o que de fato o seu cliente precisa. A maior parte das organizações estão infligindo ao cliente uma jornada muito inglória. Eu mesmo tenho N exemplos, aqui não é o caso, mas de jornada. Então, esse aí é um ponto a ser considerado. Então, já temos 3 pontos. Né? Primeiro, você precisa a inteligência coletiva. Segundo, você precisa agir rápido, mesmo que erre. E o terceiro, você precisa se aproximar muito, mas aproximar muito mesmo das necessidades do seu cliente. Eu mesmo tenho notado que o tempo médio que eu levo entre uma solicitação de uma proposta, eu me especializo na customização de soluções para os clientes. Quanto mais rápido eu apresento a solução, mais chance de aprovação eu tenho, e isso tenho experimentado nos últimos tempos com tranquilidade. Bom, então são os 3 primeiros. Quanto ao que fazer em 2018 com relação aos seus modelos mentais, eu vou usar uma expressão que eu uso com os meus alunos. Cabeça banda larga. Primeiro ponto, pare de julgar as coisas. Tudo aquilo que você faz julgamento, você emburrece. Isso eu não concordo, isso... Né? E aqui eu vou usar uma expressão que eu aprendi com o meu mestre Marcus Wunderlich. Ele fala assim, você não precisa nem concordar, nem discordar. Deixa entrar. Então, você muda os modelos mentais quando você não faz julgamentos, você toma conhecimento, você deixa entrar, e isso que é relevante. Então, essa é uma questão muito, muito importante para o processo, digamos assim, natural de mudar o modelo mental. E, por fim, nas minhas sugestões, e também no planejamento que eu mesmo estou fazendo para a minha atuação profissional, para a minha empresa e também para a entidade que eu também sou dirigente, né? Uma entidade que trabalha com a promoção do coach profissional. O último ponto é um fenômeno chamado, na literatura de negócio, de VUCA. O V é V-U-C-A. O V de volatilidade. Nós estamos vivendo um ambiente muito volátil versus, recentemente, que era um programa mais de certezas, de mais estabilidade. Então, V de volatilidade. Em inglês, né? Incerteza seria o VICA em português. Não há previsibilidade sobre o futuro. Mesmo essas questões que eu coloquei aqui, não há previsibilidade. Nós não sabemos o que vai acontecer no futuro. Né? O C é de complexidade. Cada dia que passa, nós estamos encarando um mundo mais complexo, mais cheio de variáveis. Né? E o A de ambiguidade. Então, na realidade, o mundo VUCA, volátil, incerto, complexo e ambíguo,
ele precisa de providências de outro VUCA, né? Outro VUCA, aí já, desculpe aí, pegando aqui um pouco as ideias de um escritor, Tony Lloyd. Ele fala assim, com esse VUCA, outro VUCA. V de visão, então, para gerenciar nossas equipes, precisamos transmitir a visão. Precisamos transmitir uma clareza de intenção. E isso é o que vai fazer diferença no nosso dia a dia. O U é de understanding, em inglês, de compreensão. Então, vou gerenciar as equipes com visão e vou também compreender as diferenças, compreender o que as pessoas estão precisando. O C, né, do VUCA, é de clareza. Gente, precisamos mais clareza com as equipes. O que se espera? Para onde queremos ir? Nível de expectativa, feedback. Isso é preciso dar para as pessoas no seu dia a dia. E o A de agilidade. Tá? Agilidade. Vamos ser ágeis. Ágeis na solução, ágeis na decisão e ágeis no que tem a fazer no seu dia a dia normal. Então, primeiro VUCA. Volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. Contra esse VUCA, o VUCA das equipes. Visão, compreensão, clareza e agilidade. É isso que nós precisamos para 2018. Né? Nós faremos outros encontros virtuais e tratando, inclusive, de outros temas. A gente sabe que esses encontros não podem ser muito longos, porque as pessoas também não têm muito tempo. Né? Então, a gente quer fazer outros encontros que tratem de alguns temas mais específicos e a gente vai manter vocês informados. Né? Hoje, eu quis aqui trazer as angústias dos executivos que eu captei em sala de aula, esses 5 pontos que eu citei, e também sugestões para sair do outro lado. E agora eu fico aí à disposição. Teve uma participação aqui, professor Vanderlei, já fez a participação dele aqui no chat, né? E fico à disposição dos demais colegas aí que me prestigiam aqui nesse dia para qualquer outra manifestação. Alguém quer fazer algum comentário? Fique à vontade. Bom, olha, uma pergunta aqui que o André Diogo está fazendo, né? A questão do significado para o que as pessoas fazem, quais ferramentas podem ser utilizadas. Muito, muito boa a colocação, André. Olha só, até pouco tempo atrás, a gente acreditava que trazer as pessoas à participação ajudava do ponto de vista psicológico, delas se sentirem incluídas. Então, a participação, o saber ouvir, é uma ferramenta de gerar significado para as pessoas. Só que agora, recentemente, a gente descobre também, os estudiosos da física quântica, eles descobrem que a participação é um fenômeno energético também. Quando as pessoas participam, elas colocam um pedaço delas naquilo, a energia delas naquilo. Então, é um fenômeno quântico. Então, eu diria que a forma mais segura e efetiva de gerar significado é trazer as pessoas para participarem dos processos de construção das soluções. Quando as pessoas participam da construção das soluções, elas trazem
a sua contribuição, e essa é a melhor ferramenta para gerar significado, porque, inclusive, as pessoas se sentirão úteis. Não é um processo fácil, às vezes tem que usar mecanismos. Eu fiz recentemente, pessoal, um trabalho de planejamento estratégico de uma entidade, de uma rede sediada em Brasília, que tem pessoas em 54 pontos diferentes do Brasil. Então, nós fizemos uma metodologia que usava videoconferência, que usava questionários e formulários para as pessoas preencher. Eu dava a instrução pela videoconferência, as pessoas preenchiam e mandavam. Nós geramos mais de 2.000 participações. Então, não tenho dúvida que isso é uma forma bastante útil de envolver. Bom, a próxima pergunta vem aqui do professor Vanderlei. Espiritualidade nas organizações tem sido bastante falado nos seminários. Qual a sua opinião? Vanderlei, eu vou te contar uma coisa. Eu tenho estudado bastante e tenho também praticado e ensinado nas formações em coach algumas ferramentas não convencionais, digamos assim, né? A primeira delas é a teoria do campo. Então, não há como você formar um bom campo se você não tiver o envolvimento sistêmico das pessoas. E aí não tem como não entrar a espiritualidade. Mas a espiritualidade, nós não precisamos ligar ela necessariamente a aspectos religiosos. Mas, por exemplo, nós podemos trazê-la no mindfulness, na meditação, na construção de formas não convencionais, inclusive estados alterados da mente, estados alterados do ego. Quando eu deixo o ego de lado, eu consigo melhores resultados. Então, sim, nós vamos usar cada vez mais nas organizações ferramentas não convencionais, que vão desde estado alterado da mente até criação de campos, física quântica, etc. E eu acredito muito nisso. Inclusive, eu estou pensando, no ano que vem, de promover alguns estudos específicos sobre esse tema, e assim que a gente tiver programado alguma coisa, eu aviso vocês. Bom, outra pergunta que tem aqui do Gabriel é se o VUCA pode ser considerado um tensor. Essa pergunta ela é complexa no seguinte sentido, né? O VUCA, né, como a gente conhece aí, aqui ele vai aparecer para vocês provavelmente virado, né? O VUCA, ele é um conjunto de coisas, assim como alguém um dia criou o termo BRIC, né? O Tony Lloyd criou esse termo VUCA para dizer assim: o ambiente é volátil. Bom, volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade geram um ambiente maior, um macroambiente que precisa ser considerado. Então, nesse sentido, ele é sim um tensor, só que é um tensor de desestruturação, não é um tensor de estruturação. Na medida que é um tensor de desestruturação, significa que o líder, a pessoa, terá que adotar providências de estruturação. Vou dar um exemplo. Nós estávamos num ambiente até 5, 6 anos atrás mais estável. Aí a velocidade começou a avançar. E aí surge até as fake news, né? As notícias mentirosas. Surgem o pós-verdade. Todo mundo achava que a Clinton ia ser presidente americana e foi o
o Trump. De repente, você começa a ver coisas ambíguas. Então, se você tiver certeza de alguma coisa, desconfie. O ambiente é VUCA. Tá? Então, nesse sentido, é um tensor de desestruturação. Desestruturação do quê? Dos nossos modelos mentais tradicionais. Não temos mais certeza de nada. Né? Eu acho que este conjunto de coisas tende a não acabar. Né? Não acabar. Ele está presente na complexidade. À medida que a gente entender um pouco mais o que está na complexidade, nós passamos, então, a lidar melhor com isso, mas é um tensor que acho que não vai acabar tão cedo. Né? Bom, o André tem mais uma pergunta aqui. Trazer as pessoas para participar dos processos de construção mexe com a questão da cultura e até o tempo útil. Qual o ponto central da estratégia? Olha só, André. É uma extrema arrogância nossa, eu me incluo nesse grupo, extrema arrogância nossa achar que nós somos donos da verdade. Não. A cultura precisa ser de desestruturação das nossas verdades e trazer a participação dos outros para construir novas verdades. Vamos ter que romper com isso, sim. Vamos ter que romper com isso. Por quê? Porque a nossa verdade mais tradicional não está satisfazendo o cliente, está colocando as empresas à bancarrota, faltando com a ética. Né? Então, o rumo que o líder vai dar, né, é a sua visão. Eu tenho que declarar a minha visão, minha clareza de intenção. Eu digo para que rumo nós vamos, mas eu não preciso dizer como nós vamos. O como nós vamos é a equipe que tem que dizer. E você vai se surpreender, porque a equipe tem sempre soluções muito boas para realizar. Né? Eu acho que a forma de não perder o rumo é rever constantemente o propósito. Né? Eu estou fazendo um trabalho de planejamento estratégico agora de uma organização. Eu vim de lá agora do seminário e nós estamos discutindo o propósito, que é algo um pouco mais refinado do que a missão. Então, eu acho que o rumo se dá pelo propósito. Organizações sem propósito não sobreviverão. Pessoas sem propósito não sobreviverão. E esse é o rumo, André. Esse é o rumo que nós vamos dar às pessoas. É o propósito. Deixar claro o que se faz ali naquela organização. Tá bom? Obrigado aí pela pergunta extremamente importante. Alguém tem mais alguma pergunta? Gostaria de fazer? Bom, legal. Olha só, dado esse nosso... Opa! Tem mais uma pergunta aqui, né, do Gabriel. A baixa presença em processos, então, é uma falta de propósito? Eu tenho me perguntado muito sobre isso. Eu acho que a clareza de intenção aliada a um propósito. Vamos imaginar o seguinte. Eu pego uma empresa como a Coca-Cola, uma empresa mundial, e ela fala assim: minha missão é matar a sede do mundo. Muito bem. Se ela trabalhar só a visão econômica, ela não vai se sustentar. Agora, se ela contribuir para água em lugares que não tem água, combate à pobreza via matar a sede e tal,
e colocar isso num propósito maior, então ela tem grande chance de sobreviver. Eu acho que isso vai trazer as pessoas para o jogo. Então, vamos imaginar um hospital. O hospital pode ter como missão tratar os clientes de forma humanizada e tal e tal. Mas se ele tiver um propósito, eu tenho um exemplo muito forte disso, que é lá na minha cidade, em Caçador. Alguém pode depois ver esse vídeo futuramente. Lá tem um hospital, que é um hospital das freiras, né? E a comunidade toda se uniu para salvar o hospital, que corria risco de fechar, porque o hospital tem um propósito. Não é um hospital qualquer, não é um hospital que está lá para gerar só retorno financeiro. Então, quando eu tenho um propósito, fica muito mais fácil de trazer as pessoas à participação. E aí você me alerta para uma questão que eu até não tinha pensado, mas que faz sentido, que é o seguinte: por que razão eu não estou conseguindo trazer as pessoas à participação? Provavelmente porque a minha organização, sei lá, né? Qual é o propósito? Se o propósito for só enriquecer o bolso dos acionistas, então isso é muito pouco. A sociedade está intolerante com isso no dia a dia. Mais alguma questão? Bom, e eu quero terminar então esse nosso encontro, né? Dizendo que nós vamos depois, para quem não conseguiu pegar e participar desde o começo, alguns entraram depois, nós vamos encontrar uma forma de disponibilizar isso e avisá-los. E, sobretudo, também coletar opiniões de vocês o tempo todo aí para os temas dos nossos próximos encontros webinários. Tenho certeza que, à medida que nós pudermos ter um bate-papo aí aberto, a gente sempre terá o que trazer. Então, agradeço a todos, agradeço a minha equipe aí que ajudou a divulgar e também a colocar no ar esse trabalho, e espero repetir outros da mesma natureza e em outros momentos. Uma boa noite a todos e obrigado muito de coração pela atenção. Até mais.